o Senhor colocou no meu coração de eu ministrar sobre um tema que é sobre os dons do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E talvez você olhe para mim e fale: pastor Samuel, será que eu preciso mesmo dessa palavra? Ou será que essa pregação não é para quem Deus tem um chamado de púlpito? Deixa eu dizer uma coisa para você: os dons do Espírito e o poder do Espírito, meu irmão, não são derramados sobre a igreja só para você executar uma missão, mas é para você viver. Tem gente que às vezes chega para a gente e pergunta: pastor Samuel, você acha que eu preciso realmente do Espírito Santo para chegar no céu? E eu sempre falo: meu amigo, você precisa do Espírito Santo para ir na esquina da sua casa. Porque se você tem o Espírito Santo, de casa para a esquina, o Espírito Santo fala: não vai por ali, vai por aqui. E isso é algo que a gente chama biblicamente, de certa forma, de um dom do Espírito, para você ter impressões no seu espírito, que chega a ser um nível de revelação espiritual, que isso não é algo que está restrito apenas a profetas. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. A profecia de Joel já se cumpriu em Atos dos Apóstolos, e o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Ele está disponível sobre todos que estão aqui nesse lugar. E talvez você fale: mas pastor Samuel, por que eu acho que o fulano tem mais do Espírito Santo do que eu? Porque ele busca mais do que você. Não é porque ele é mais importante do que você, não é porque ele não é mais especial do que você. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que preferem estar com Ele. Deus tem filhos que gastam tempo na presença dEle. E a quem mais busca, mais será dado. Então o que eu e você precisamos entender, e eu oro para que esse culto hoje seja um culto de despertamento para muitas pessoas, é para que você chegue ao entendimento de que você precisa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 1. Livro de Atos, capítulo de número 1. Eu vou fazer uso de algumas referências, muitas essa noite, mas eu quero ler principalmente esse, entre tantos que eu poderia ler, porque isso aqui, irmão, já adianta muito a minha pregação, porque já mostra que você ser cheio do Espírito não foi uma sugestão, foi uma ordem que Jesus deixou. Tem gente que às vezes fala: não, só quem tem que ter o Espírito é aqueles pregadores mais fanáticos. Não, meu irmão, ser cheio do Espírito não é coisa de pregador fanático, é coisa de quem conhece a Bíblia, é coisa de quem quer Jesus, de quem quer uma vida com Deus. E é por isso que hoje você vai sair daqui ainda mais apaixonado pelo Espírito Santo, ainda mais íntima do Espírito Santo. Uma das coisas que eu prego todas as terças-feiras nessa igreja é: você nunca vai ser dependente de profeta, porque o Espírito Santo já habita em você, Ele fala com você. E eu profetizo que quando Deus usar um profeta para você, como eu, por exemplo, vai ser para confirmar o que Ele já falou com você. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então olha o que é que Jesus falou para os discípulos. Na verdade eu quero ler Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, quando Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele já começa a dizer: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas irrefutáveis de que ele estava vivo. Ele apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4, que é o mais importante: e certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias. Irmão, uma promessa de Joel que era aguardada há séculos. Jesus comendo com os discípulos depois que ele ressuscitou, ele está sentado com a galera durante os 40 dias que ele estava se manifestando ressuscitado. Ele falou assim: dentro de poucos dias. O que demorou séculos, agora faltam dias para acontecer. Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar a Israel? E ele lhes respondeu: sai, espírito do gago. E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí sim, depois que vocês receberem poder, aí sim é que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, o que nós vemos aqui nessa explanação de Jesus é que o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu já falei em uma pregação há um tempo atrás aqui na igreja sobre a importância de Pentecoste, dizendo que algo que me surpreendeu no ano passado, quando eu preguei no domingo, e quando o pastor André pediu para eu pregar num determinado domingo, eu estava voltando de uma viagem e eu não tinha nenhuma pregação preparada, e aí eu me lembro que eu descobri que aquele domingo era dia de Pentecoste. E eu falei: poxa, tá aí que eu vou pregar sobre o Pentecoste. E aí, enquanto eu preparava uma palavra sobre Pentecoste, o Espírito Santo me despertou para algo que eu nunca tinha atentado de forma tão clara. O Espírito Santo me fez atentar para a verdade de que a igreja de Jesus, que começou há 2025 anos atrás, ela não começa quando Jesus ressuscita. Não começou quando ele volta da morte e ele começa a aparecer. E eu amo falar isso porque, sinceramente, irmão, imagina, você viu Jesus morrer na cruz, você viu o corpo dele ser tirado, você viu os seus sonhos e a sua vida e os 3 anos que você dedicou a isso, no caso dos discípulos, ir por água abaixo. Você vê ele ser colocado na sepultura, você vê tudo acabar. No sábado era só luto e choro. Quando é domingo pela manhã, só uma pessoa sabe o que aconteceu domingo pela manhã. Quando é domingo pela manhã, que as mulheres chegam no sepulcro para passar óleo no corpo do morto, a pedra tinha rolado e um anjo anuncia a melhor notícia de todos os tempos: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou, como ele havia vos dito. Ou seja, quando Jesus ressuscita, irmão, eu não sei Pedro, eu não sei João, mas eu, Samuel, se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia dar um beijo nele, ia falar: que bom que tu ressuscitou, tu é mesmo o Senhor, o Salvador, é tudo verdade, Jesus te amo, eu vou correr para avisar todo mundo que tu está vivo. Irmão, eu ia sair correndo com um megafone, se é que tivesse na época, gritando para todo mundo que zombou da minha fé: ei, vocês disseram que o meu Jesus era um fake? Pois ele está vivo, ele ressuscitou. Eu ia sair espalhando, porque, irmão, a maior notícia do evangelho não é carro novo, a maior notícia do evangelho não é um casamento, a maior notícia do evangelho não é que você vai ficar famoso, a maior notícia do evangelho é: Jesus ressuscitou, ele pagou o preço pelos seus pecados, ele cumpriu na cruz o que ele havia prometido. Então os discípulos estavam empolgados para sair pregando, mas Jesus acaba com a alegria deles quando eles estão lá já se aquecendo para correr. Jesus olha e fala: pode parar, ninguém vai fazer nada, ninguém vai sair pregando, ninguém vai sair de Jerusalém enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder do Espírito. Então o que eu quero deixar bem claro para você que está aqui hoje é que ser cheio do Espírito não é mérito de pastores e profetas. Ser cheio do Espírito é uma necessidade de todo cristão que quer morar no céu, de todo cristão que quer viver uma vida plena com Deus. Tem gente que está pensando aqui: pastor Samuel, quantos cursos eu preciso fazer? Pastor Samuel, quantos cultos eu preciso ir? E uma coisa eu digo para você: não existe receita mágica. Mas o que existe, o que eu vou te dizer é: não é sobre quantos cursos você vai fazer, não é sobre quantos cultos você vai frequentar, mas o fato é: você precisa ser cheio do Espírito Santo.
E não somente na igreja, mas principalmente na sua vida particular e na sua busca diária. Só que o que é que acontece? Depois que os discípulos recebem o poder do Espírito, e eu não vou pregar sobre o Pentecoste hoje, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. A Bíblia diz que eles então foram cheios do poder, e eles saíram pregando e se movendo, fluindo nos dons espirituais, que trouxeram salvação. Irmão, depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, Pedro de covarde, aquele que havia negado Jesus 3 times, para você que não sabe inglês, eu falei 3 vezes. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Depois que ele estava no meio do Pentecoste, que ele foi cheio do Espírito, que ele falou em línguas, do nada começa uma confusão no meio da festa. 120 homens cheios do Espírito. Esses 120, irmão, eles já eram conhecidos na cidade. Eram os agitadores, era a turma do Nazareno, era a turma de Cristo. Aí, para poder terminar a confusão, os 120 são pegues por um mover no meio da festa, e cada um começa a falar num idioma diferente. Irmão, pensa no movimento que aconteceu naquele dia de Pentecoste. E aí do nada chega a polícia, chega todo mundo para acabar com a confusão. E se fosse o antigo Pedro, Pedro tinha corrido para dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Mas não era mais o Pedro vazio, não era mais um Pedro só religioso, não era mais só um Pedro que tinha andado com Jesus. Agora Pedro tinha sido cheio do Espírito Santo. Agora Pedro tinha recebido o poder do Espírito, e em vez dele correr, ele sobe no palanque. Dá um glória a Deus aí. Ele sobe em cima e fala assim: varões galileus. Do nada ele assume o BO, porque Jesus tinha dado para ele a liderança da igreja. Você conhece a história. Hoje, irmão, estou com vontade de pregar 2h30 aqui nessa igreja, porque eu queria contar a história todinha, mas já está acabando meu tempo. Eu ainda tenho mais 25 minutos. Escute. Pedro, em vez de correr, ele sai pregando. E ele diz: ó galera, varões galileus, o que acaba de acontecer é o que havia sido profetizado pelo profeta Joel, e Jesus havia nos avisado o que aconteceria. O Espírito Santo acabou de descer, porque o Cristo a quem vocês mataram, ele ressuscitou. E ele começou a pregar. Irmão, do nada Pedro se transformou numa violência de pregador, numa violência de anunciador do Evangelho, que a Bíblia diz, escuta essa, que só naquela pregação, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Eu estou pregando sobre línguas e eu vou gastar o meu inglês hoje. Eu estou brincando, mas é verdade. Ele ganhou 3.000 almas, minha gente. 3.000 numa pregação só. Sabe por que que às vezes você prega para as pessoas, e em vez de você ganhar alma para Jesus, você é conhecido como um chato? Porque você está pregando pela sua carne. Você está pregando tentando convencer as pessoas com a sua força, com a sua religiosidade. Você está fazendo terrorismo gospel. O que é terrorismo gospel, pastor Samuel? É você pregar para convencer as pessoas com medo e dizer: ó, se você não entregar sua vida para Deus, viu, você vai ficar no arrebatamento. Ou então, o terrorismo gospel mais famoso de todas as épocas. Você prega, a pessoa não quer entregar a vida para Jesus, aí você está estressado. A coitada da alma que precisa de Deus estava lá num dia mau, precisando de uma palavra de esperança. Aí você faz o apelo, ela não decide se converter, porque ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se alguém não querer se converter quando você pregar para a pessoa, aceita, respeita a pessoa, e quando for pregar de novo, se cubra do Espírito. Porque o que converte as pessoas não é a tua oratória impecável. O que converte as pessoas é o poder do Espírito na tua boca, enquanto você anuncia a palavra. Foi isso que fez Pedro ganhar 3.000 almas. Foi porque ele estava se movendo pelo poder. Mas os crentes de hoje em dia, alguns religiosos terroristas gospel, eles vão pregar pela carne deles. Aí a pessoa decide não se converter porque não está afim. Aí sabe o que ele fala? Sabe o que ele solta? Só para poder deixar a pessoa sem paz, ele ainda vira e solta: ó,
pois eu só te digo uma coisa, viu? Quem não vem pelo amor, vocês nunca ouviram essa? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu alguém pregar isso? Quem já falou isso? Não, levante a mão não, para não se expor. Mas eu sei que muitos aqui fizeram. Eu mesmo já fui pregador terrorista. Eu fui anos e anos, eu fui pregador terrorista. Mas hoje eu tenho aprendido a cada dia que se o Espírito Santo não te convencer, não é uma palavra de medo que vai te convencer. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que nós precisamos dos dons do Espírito Santo atuantes na nossa vida. Só que o que acontece? O grande problema para muita gente não estar crendo nos dons do Espírito, entre tantos, o principal que eu quero denunciar essa noite, um dos principais motivos pelo qual os dons do Espírito estarem tanto em descrédito, justamente na época da história que nós mais precisamos dos dons, porque nós estamos vivendo a época do fim. Quem crê que Jesus está voltando? Que o mundo vai mal? Quem crê? Quem lê a Bíblia sabe. Eu não estou aqui para te iludir não, viu? Você que tem plano para daqui a 100 anos, faça, mas se prepare para subir. Se prepare para a eternidade. Ou seja, nós estamos precisando dos dons espirituais mais do que nunca. Mas hoje os dons estão praticamente sendo muitas vezes causa de chacota na internet, por causa de The King of the Power of the Master of the Smile. Fora isso, do nada ainda vem um tica teca teca tuca teca tica taca taca toca teca. Ou então ainda tem um mais famoso, que não explodiu igual esse, mas também ficou famoso, assustou muita gente. Kalaichova. Quem já viu? Quem já viu? Eu sei, irmão, que é impossível, vão me perdoar, mas é impossível não rir. Só que para nós que conhecemos a palavra e sabemos o quão sérios são os dons espirituais, a gente ri na hora, mas depois a gente chora. É assim ou não é? E eu não estou aqui, irmão, para falar nada e para poder jogar hate no mini Silvio Santos. Não, eu não estou aqui para isso. Eu respeito o Luiz Bate Mirim, eu respeito ele, porque assim, sinceramente, é uma criança, é um adolescente. Sabe onde é que era para ele estar? Estudando. Eita, ele está bem aqui, ó, orando o contrato, estou brincando. Mas escute, preste atenção. Não que eu não creia que Deus não use as crianças. Eu creio que Deus usa crianças. Eu creio que Deus se manifesta na vida da pessoa na hora que Ele quiser. Mas o que Deus nunca vai fazer é expor uma criança a um linchamento virtual desse. Nunca. E vamos ser sinceros, nós não podemos ficar alimentando isso, alimentando hate no menino. A minha oração é que esse menino cresça, amadureça. E eu creio em nome de Jesus, se alguém comentar sobre esse culto para ele, eu não estou aqui zombando dele, amaldiçoando ele. Pelo contrário, nós como igreja, nós queremos acreditar. E eu desejo, Miguel, que você se torne um grande pregador da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, sábio, que vai ensinar a palavra. E que no futuro Ele mesmo vai estar corrigindo algumas coisas. Ele mesmo, daqui a um tempo, quando ele tiver 18 anos, ele pode estar dizendo: gente, vocês lembram daquela época que eu viralizei? Ele mesmo vai ter, em nome de Jesus, a oportunidade disso. Mas agora, trazendo para a seriedade, gente, o que é que estão fazendo com os dons do Espírito? O que é que estão fazendo com o mover do Espírito Santo? E sabe por que hoje eu estou pregando essa mensagem? Não só porque hoje é terça profética, é um culto que leva o nome de um dom, mas hoje nós, como Lagoinha Alphaville, somos uma igreja que crê plenamente que o Espírito Santo ainda usa, que o Espírito Santo ainda manifesta os seus dons. Ontem, enquanto eu estudava, e eu creio que isso é a dúvida de muitas pessoas, eu parei para estudar de forma diligente o que muitos pregadores falam sobre os dons. Até porque tem pregadores e pastores que eu respeito muito, que são contra os dons do Espírito. E como eu
honro alguns pastores, que jamais eu vou dizer o nome, porque são muito famosos no Brasil, são referência, e eu concordo com eles em muitas coisas, menos nisso. Tem alguns pregadores que não creem mais no mover do Espírito Santo e nos dons espirituais. E aí, estudando, eu relembrei algo, que são dois grupos que existem atualmente de linhas evangélicas: é o cessacionismo e o continuismo. Respeita, pastora Lola. Eu, estudando ontem, aprendi que cessacionistas, pelo amor de Deus, aprenda isso, que isso vai lhe salvar numa mesa. Se você soltar do nada um cessacionismo e continuismo, o povo vai dizer: meu Deus, como esse não é crente, como estuda. Então aprenda essa, pelo amor de Deus. Os cessacionistas são os líderes evangélicos e os cristãos que acreditam que, como o nome sugere, o mover do Espírito cessou. Eles são cessacionistas. Eles acreditam que quando morreu o último apóstolo, os dons que foram derramados naquela geração para o estabelecimento da igreja primitiva, eles pararam, eles cessaram. E eles usam até alguns versículos, como Efésios, como Hebreus, alguns versículos para dizer que tudo está em Jesus, que Deus falou através de Jesus e não precisa mais falar através de dom nenhum. Só que o que parece que esse pessoal não entendeu é que foi Jesus quem disse sobre os dons do Espírito. E é por isso que existe o outro grupo de pessoas que nós fazemos parte, que são os continuistas, que creem que o Espírito Santo ainda está em pleno movimento. Ele ainda usa na palavra, ele ainda usa na profecia, no dom de línguas, de operação de milagres. Nós somos aqueles que creem. Só que o que é que eu preciso hoje explicar para você, de forma muito responsável? Nós precisamos entender que não é de qualquer jeito, irmão. Os dons não podem virar uma bagunça. Os dons espirituais são para edificação pessoal e edificação mútua. Hoje eu estou pregando aqui para você, e eu torço para que você esteja entendendo, que você esteja conseguindo seguir a linha de raciocínio, que você esteja envolvido me ouvindo pregar, que você esteja até sentindo a presença de Deus enquanto me ouve pregar. Eu só estou conseguindo fazer isso porque eu estou me movendo pelo Espírito essa noite. E isso não é sobre um curso de oratória. Irmão, sinceramente, eu respeito todos os cursos. Eu, Samuel, confesso que eu preciso me dedicar mais a alguns cursos, mas eu preciso dizer para vocês que eu já preguei para mais de 50 mil pessoas. Eu já preguei para um auditório de mais de 50 mil pessoas. Na verdade não era um auditório, era uma praça lá no Rio Grande do Norte. E eu preguei 1 hora para aquelas 50 mil pessoas no meio de uma praça sobre a volta de Jesus. Foi uma das pregações que mais me marcou. Na época eu tinha 20 e poucos anos de idade. E eu preguei para aquelas 50 mil pessoas, entreguei o recado sobre a volta de Jesus. E o mais impressionante é que no meio de uma praça, gente passando com algodão doce, pipoqueiro passando com a pipoca, o demônio pulando nos galhos das árvores. As 50 mil pessoas estavam lá comigo, atentas. E no final, milhares entregaram sua vida a Jesus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Para dizer para vocês que eu, Samuel, nunca fiz um curso de oratória. Nunca fiz um curso para aprender a falar em público. Nunca fiz um curso para perder timidez. E talvez você fale: você é contra, Samuel, isso? Claro que não, pelo contrário, faça. Se você quer desbloquear, se você quer aprender a falar para as pessoas, que é um dom importante, faça. Mas eu só estou dando o exemplo de que, quando Deus me escolheu para pregar a palavra dele, Deus depositou dentro de mim um dom e uma capacidade que eu reconheço que não vem de mim. Eu reconheço que não é normal. Eu reconheço que só pode vir do Espírito Santo de Deus. Aí talvez você fale: pastor Samuel, por que que eu não tenho essa graça para comunicar a palavra desse jeito? Porque quem sabe o seu dom é outro. E é por isso que você precisa aprender. Porque, irmão, dons do Espírito não é uma disputa da igreja.
Um problema muito sério que acontece e que a igreja precisa ser corrigida é quando os dons se tornam uma plataforma de autopromoção. É tanto que você reconhece falsos profetas, porque falsos profetas profetizam para o seu benefício próprio. E é por isso que é fácil de reconhecer um falso profeta. Porque primeiro, um falso profeta, ele profetiza só o que as pessoas querem ouvir. Um falso profeta, ele muitas vezes sai falando coisas que não edificam em nada. Ele torna as pessoas dependentes dele. Ele vende profecias. Se você conhece qualquer profeta, e eu uso hoje a autoridade pastoral que eu tenho aqui no púlpito dessa igreja, se qualquer profeta te assediar, pedindo oferta, tentando te fazer cativo e dependente, se qualquer profeta virar para você e falar, você não pode tomar nenhuma decisão se você não me ligar primeiro, eu quero te dizer que você está sendo ludibriado por um falso profeta, porque um profeta que vem de Deus, ele não tem compromisso com ele tem compromisso com Deus e com a sua palavra, e ele não transforma ninguém dependente dele, ele ensina todo mundo a caminhar com as suas próprias pernas para conhecer Jesus. E é por isso que eu e você precisamos ter cuidado. E eu declaro que nenhum falso profeta vai subsistir na congregação dos justos. Que o Senhor tire a capa e que Deus te guarde, te livre de toda aliança que não vem de Deus. Hoje, irmãos, nós temos vivido uma salada no meio dos dons, justamente por isso. Porque tem pessoas usando coisas que parecem, mas não são. E talvez você fale, mas Samuel, por que você diz que os dons não acabaram? Por que você diz com tanta confiança e veemência que os dons do Espírito ainda permanecem, que eu preciso crer, que eu preciso buscar? Olha o que a Bíblia fala, o que Jesus falou em Marcos 16, 17 e 18. No Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus falou: e estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê aqui em Jesus, diga amém. Em meu nome expulsarão demônios, falarão. Quem trouxe a boca e pode ler comigo? Você que aprendeu a ler na alfabetização, no Mobral, não interessa. Você que sabe ler, por favor. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas. Que mais? Coloca aí. Pegarão em serpentes. Isso não é para você sair daqui pegando serpente, é numa necessidade. Se precisar, se você for pregar num canto que tenha serpente, e Deus quiser te usar para fazer um milagre lá, pega na serpente. Mas não vai atrás como é o nome? No zoológico, pelo amor de Deus. Ei, eu vou testar aqui meu dom, cadê uma serpente? Pelo amor de Deus, vigie. Em meu nome pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes. Irmão, essa promessa não é para o passado não, essa promessa é para hoje. Nós precisamos despertar, nós precisamos voltar a ser essa igreja que não consola um canceroso. Nós precisamos ser essa igreja que não é como os espíritas, que manda eles aceitarem um karma coisa nenhuma. Jesus levou o nosso karma para nos curar e nos dar chance de viver milagres. Eu e você não podemos ser alguém que só consola uma pessoa. Pois é, né? Tá doente, né? Tem que aceitar, né? Irmão, tem coisa que é aceitação mesmo. Todo mundo vai morrer um dia. Só que tem um detalhe: se um doente chega perto de um crente cheio do Espírito Santo, esse doente não vai sair sem uma oração poderosa não. Você vai olhar para esse canceroso e você vai dizer: você crê que Jesus pode te curar? E ele, chorando, desesperado, vai olhar nos seus olhos e vai dizer: eu creio. E você vai colocar a mão sobre a cabeça dele, e pelo poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida, ele será curado. Ou seja, foi Jesus quem falou para mim e para você que nós precisamos dos dons do Espírito. Igreja, se Deus te trouxe aqui para esse culto hoje,
Deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe você veio para esse culto hoje precisando de um milagre. Quem sabe você veio para esse culto hoje precisando de uma direção, para uma decisão pessoal. Mas Jesus te pegou aqui nesse culto para te encher do Espírito dele, para ativar os dons que ele tem para a sua vida. Não veio para esse culto e não está assistindo esse culto ninguém aleatório. Eu creio que Deus só trouxe a esse lugar e só está assistindo pessoas que Deus está decidido a ativar espiritualmente, a despertar espiritualmente, para que você possa viver os dons do Espírito. Samuel, e pelo amor de Deus, que dons são esses? Deixa eu correr. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus, tem mais de 9.000 famílias online com a gente agora. Que Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí, eu já quero pular para o versículo 4, porque senão a gente vai passar a noite aqui lendo. Depois você lê em casa capítulo 12 e capítulo 14 de Coríntios. 1 Coríntios fica de tarefa de casa. Paulo estava ensinando sobre os dons para a igreja de Corinto. Por quê? Porque o Pentecostes já tinha acontecido, os dons já tinham se manifestado, mas a igreja estava meio bagunçada. Aí Paulo foi organizar um negócio. Paulo falou, peraí, deixa eu ensinar para vocês sobre os dons. E aí ele fala a partir do versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Isso aqui eu já quero que você dê atenção, porque, irmão, se você está querendo o dom do Espírito para você se amostrar, como diz no Ceará, eu quero dizer que Deus não precisa de você. E outra coisa que eu quero falar com muita autoridade aqui hoje é que dons espirituais não salvam. Isso aqui é um detalhe difícil para dar na pregação, porque hoje o meu propósito nessa mensagem é te encorajar a buscar os dons. Mas eu preciso ser responsável em te dar um susto, em dizer que tem muita gente que vai chegar na porta do céu e vai ser barrado, cheio de dons. Oh, ainda bem que veio uma pentecostal para esse culto hoje. Pelo amor de Deus, não falte nunca. Escute, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, que ele estiver lá na porta, separando as ovelhas dos bodes, vai ter gente lá, sem vergonha. Porque na verdade, irmão, deixa eu corrigir uma coisa. Nunca aceite quando alguém disser, tem muito crente safado. Não existe crente safado. O que existe é safado dizendo que é crente. Não existe profeta sério safado. O que existe é safado se fingindo de profeta e usando a fraqueza de crentes que não leem Bíblia, crentes que se movem por revelação de CPF, para serem enganados, para serem saqueados. Eu já vi gente, irmão, dando todo o dinheiro que tem para profeta, para o profeta entregar uma palavra para ele. Irmão, profecia não se vende, profecia é de graça, é dom do Espírito. Deus fala com quem Ele quer, é um privilégio, tanto receber uma profecia como ser veículo dela. Profecia não se vende, mas tem muito falso profeta, tem muito vendendo seu ministério, e é fácil de reconhecer. Por exemplo, a pastora Lola, como pastora dessa igreja, ela acabou de trazer uma palavra de ensino sobre generosidade, sobre dízimo, sobre oferta. Dizimar e ofertar não é algo que você faz por manipulação humana, não. É princípio da Bíblia. É princípio. É princípio. Vai ler a Bíblia que você vai ver.
Não fomos nós pastores que inventamos, não. Essa Bíblia está selada há séculos. Pelo contrário, nós pastores, nós somos dizimistas e ofertantes. A pastora Lola estava pregando aqui e eu estava lá embaixo, entregando ao Senhor o meu dízimo e a minha oferta. Então, isso é cumprir princípio. Agora chegar um falso profeta com um envelope na mão e disser: quem hoje ofertar 10 mil reais vai acessar algo que eu vou orar. Primeiro, tu está pensando que tu é quem? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que autoridade é essa que tu acha que tu tem de abrir e fechar o céu na hora que tu quer? Nem Pedro, que a igreja católica acha que ele é o porteiro do céu, que ele abre e fecha a porta. Pedro não tem essa autoridade, porque a Bíblia fala que só tem um que tem a chave na mão, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A chave da morte e do inferno está na mão dele. Aí vem um falso profeta, e no meio de um culto emocional, pega e sai constrangendo a igreja a entregar um dinheiro para comprar uma bênção. A Santa Inquisição voltou, a reforma já aconteceu faz tempo. Deixa eu dizer para você que está aqui, para todos ouvirem do púlpito da Lagoinha Alphaville: Jesus pagou o preço na cruz por você. Não precisa mais pagar por nada. A salvação é de graça, os dons do Espírito são de graça, o poder do Espírito é de graça, a sua cura é de graça. Tudo que a palavra de Deus diz que você tem acesso é de graça. Na verdade, de graça não, o preço foi pago com o sangue de Jesus. Jesus pagou na cruz. Mas infelizmente, hoje em dia, tem falsos profetas lobos fazendo isso, e é por isso que uma pregação como essa é tão importante, para cada um que está aqui amadurecer. Deixa eu te falar, os dons do Espírito não são só para quem está aqui no altar, não. Os dons do Espírito são para você. Mas sabe por que às vezes você é enganado, ludibriado? E porque você tem dinheiro, você tenta comprar uma profecia? Porque você é preguiçoso, porque você prefere absorver a vida espiritual de outra pessoa, que entra no quarto para buscar a presença de Deus, e por isso tem um acesso que você não tem. E não tem porque não quer. Eu declaro que você vai sair daqui hoje decidido a ter vida com Deus no secreto, a se ajoelhar no seu quarto, a escolher o caminho mais longo, mas é o caminho que vai te levar ao acesso do Pai. Eu declaro que você vai ter prazer de estar na presença do Espírito Santo. Sabe, irmão, eu e você precisamos entender isso. Nós somos uma igreja que se move nos dons. Nós somos uma igreja que cremos no poder do Espírito, que cremos em profetas e profecias. Eu sou profeta de Deus pela infinita misericórdia. Mas o que eu e você precisamos aprender hoje é que os dons não salvam. É tanto que outro dia eu vou preparar uma terça-feira para pregar só sobre os frutos do Espírito, que aí já é outra parte da árvore. É tanto que, se você tivesse que escolher entre os frutos e os dons, escolha os frutos. Porque os dons, de fato, eles são necessários, e eles equipam a igreja, tanto para a sua edificação pessoal, como para o evangelismo mundial, como para a edificação mútua. É necessário ter os dons. Mas os frutos do Espírito são os que de fato demonstram que você nasceu de novo. Samuel, não entendi, vou resumir porque meu tempo já acabou. Dom do Espírito é você falar em línguas. Fruto do Espírito é você segurar essa mesma língua para não falar mal da vida dos outros. Dom do Espírito é você fazer milagres pelo poder do Espírito Santo. Agora, fruto do Espírito é você amar as pessoas e você colocar um prato de comida para um faminto comer. Os dons são necessários para esse tempo, para enquanto estamos na terra,
Só que entenda que quando Jesus voltar e ele separar as ovelhas e ele for se dirigir aos escolhidos que foram salvos, quem vai estar no meio desses salvos? Ele vai olhar para você, ele vai olhar para mim, em nome de Jesus. Ele vai olhar para a gente e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E a gente vai estar lá chorando, se tremendo, vendo o céu se abrir e falando: oh Deus, muito obrigado, a gente não merece. E algum curioso vai dizer: mas Jesus, vem cá, por que a gente vai entrar e eles não vão? E é claro que a gente sabe que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas em Mateus capítulo 25, Jesus fala que ele vai olhar para essas pessoas e vai dizer: sabe por que vocês vão entrar? Porque eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive com sede e você me deu de beber. Eu estive preso e você foi me visitar. Eu estava doente no hospital e você foi me ver. E aí a Bíblia diz que a gente vai olhar e vai dizer: Jesus, quando que você teve com fome? Eu nunca te vi na terra com fome. Jesus, eu nunca te vi com sede. E Jesus vai olhar e vai dizer algo que a igreja precisa de uma vez por todas entender. Jesus vai olhar e vai dizer: sempre que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, sempre que vocês ajudaram qualquer ser humano na terra, independente de ser crente ou não, porque a gente não faz o bem só para evangélico, nós não somos um clube, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós ajudamos até um ateu, nós ajudamos pessoas de qualquer religião. Está com fome, dá de comer essa pessoa. Está com sede, veste. Sabe como é uma das maiores hipocrisias que a gente pode viver no meio cristão? É alguém chegar pedindo para você comida, e você tendo condição de dar uma cesta básica, você virar para a pessoa e dizer: Deus te abençoe. Deus te abençoe o que, hipócrita? É sério? Que o Deus que encheu tua conta, o Deus que tem enchido a tua mesa de comida, você vai colocar na conta dele a oportunidade de alimentar alguém que você tem dinheiro para alimentar? Eu não estou falando para você fazer uma ONG, eu não estou falando para você fazer, virar um príncipe embaixador, não. Mas eu estou falando para que todos os dias, ontem mesmo, não vou falar isso para me exaltar, mas é porque eu preciso dar um exemplo. Ontem eu fui jantar com a Thaís e minha esposa num restaurante em São Paulo, e uma moça com uma criança no braço e a outra na mão me viu entrando no restaurante para comer e falou: moço, me dá um jantar. E sinceramente, eu não dou dinheiro para pessoas que eu vejo que usam drogas. Eu não dou dinheiro para gente que vem me pedir dinheiro com um olho vermelho na rua. Não, eu não sou idiota, você também não é para ser. Mas quando eu vi uma mãe, que podia ser familiar meu, uma dificuldade, pedindo, na mesma hora eu falei: moça, você tem Pix? Tenho. Pois me dá aqui. E eu na hora fiz um Pix para abençoar a vida dela, para ela ter o que jantar por alguns dias. E depois que eu fiz o que eu podia fazer, eu disse: Deus te abençoe. Isso é fruto do Espírito. O amor é um fruto do Espírito. Então eu encerro essa noite dizendo para você que está aqui, que você precisa buscar. Paulo ele vai dizer no capítulo 12 que a um o Espírito dá palavra de sabedoria, a outro Deus dá a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dons de cura, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Os dons do Espírito são 9. São 9 dons, e eu quero só explicar isso rapidamente. Quem me ouviria por mais uma hora? Diga amém. Oh meu Deus.
Seria top, meu irmão, mas amanhã não é feriado, é só depois da manhã. Se amanhã fosse feriado, eu ia pregar para 10 pessoas aqui mais 1 hora. Mas amanhã não é feriado, eu tenho que acabar. Mas já para encerrar, eu quero só te explicar rapidamente isso. Os dons do Espírito são 9. E o que é que você precisa entender? Só para poder te fazer uma revisão rápida. Os dons do Espírito são, primeiro, palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria, pastor Samuel? Palavra de sabedoria é você receber de Deus o dom de aconselhar pessoas. Ontem mesmo uma pessoa me ligou numa situação cruel que estava passando, chata, terrível, e eu aconselhei essa pessoa. O nome disso é dom do Espírito. É você ter uma palavra de sabedoria, de conselho. E entenda, gente, olha como os dons do Espírito são simples. Tem gente que acha que para poder se mover nos dons do Espírito tem que meter língua estranha em tudo. Terra labaçou, Deus manda você vigiar. Não precisa, não precisa. Às vezes, numa conversa com um amigo seu do trabalho, Deus está te usando e você nem percebe. Isso é um dom. E eu declaro sobre cada um que está aqui o dom da palavra de sabedoria. Eu declaro que Deus vai te dar o dom para você saber dar uma boa palavra ao cansado. Eu declaro que ninguém que chegar na tua presença, ninguém que sentar na mesa com você vai sair do mesmo jeito. Eu declaro que a solução que as pessoas não estão conseguindo encontrar, elas vão encontrar através da sua vida. Deus vai te usar. Receba o dom da palavra de sabedoria, igreja. Eu profetizo para a vida daqueles que querem ser usados por Deus, que o Senhor te use no teu trabalho, na sua casa, em nome de Jesus. Isso, falando bem rápido, é um dom de palavra de sabedoria. Aí vem o outro dom famoso. Esse aqui é um dos mais populares. É o dom da palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento, pastor Samuel? A famosa revelação. O dom da palavra de conhecimento é o dom pelo qual profetas entregam para pessoas situações específicas acerca do futuro. Tem gente que não crê. Problema de quem não crê. Eu creio. E eu sou fruto disso. Por que a gente precisa da palavra de conhecimento? Para que Deus fale com você e também para Deus confirmar coisas. Irmão, preste atenção. Uma das palavras de conhecimento que Deus me deu, que foi mais marcante e que foi tão divulgada, testemunhada, foi para o pastor André. Deus me usou para o pastor André Fernandes em 2019. A gente se conheceu lá em Israel. E lá em Israel, eu nem era amigo dele, pelo contrário, eu achava até ele um pouquinho assim, soberbo, porque ele era louro, né? E aí eu falei, esse cara aí se acha. E aí, no meio de 30 pastores que a gente estava, eu até tinha comentado com um amigo meu, esse André, eu não vou me aproximar dele não, que eu acho que ele se acha muito. Eu falando, irmão, no caminho para a viagem, ele do nada pagou um café para mim, ou café abençoado. Foi um café tão abençoado que eu sou pastor na igreja dele, por causa de um café. Resumindo, lá a gente ficou amigo. No meio da viagem, do nada, a gente está lá na caverna de Zedequias, num culto poderoso. Aí eu estou aqui sentado, escuta isso, estou te ensinando na prática o que é a palavra de conhecimento. Estou aqui eu sentado, cansado, era 10 da noite. A gente estava no meio da rua desde 8 da manhã, batendo perna em Israel. E aí do nada eu estou aqui sentado. Quando eu estou aqui sentado, falando assim, meu Deus, que esse culto acabe, Jesus. Eu preciso ir para o hotel, meu Deus, não aguento mais. Irmão, já estava doido para ir embora. Do nada, abre um telão na minha frente. E eu aqui, falando, meu Deus, o rato é dormindo, o rato é cochilando, achando que era um sonho. Mas na verdade não, Deus me deu uma visão. E de repente eu vi o pastor André Fernandes chegando diante da Kezinha, que eu nunca tinha visto na vida a Kezinha. E eu via quando ele se baixava e beijava a barriga dela. E quando ele beijava a barriga dela, como um álbum de fotos que passava. Na verdade a visão se deu, essa palavra de conhecimento, como várias fotos passando. Eu comecei a ver um álbum de fotos da vida dele. E aí na primeira foto ele estava beijando a barriga da pastora Kezinha. E aí passou a foto, e aí ele estava com um menino nos braços. E eu via que era um menino porque o menino estava vestido de azul. E meninos vestem azul. E aí, nessa brincadeira, passava a visão, de novo, ele já estava de novo com ela grávida. E aí, quando passava o álbum de fotos, eu já via ele com outro bebê, e era uma menina,
porque ela estava de rosa. E aí, depois de novo, mudava a foto, e quando mudava a foto, eu via aquele louro, que eu tinha minhas dúvidas, se ele era gente boa mesmo, na frente de um estádio, e uma multidão ouvindo ele pregar. Na mesma visão, a foto mudava, e eu via ele com um megafone na boca, e milhões de pessoas acompanhando ele. E aí eu entendi que era pelas redes sociais. De repente passou a foto, e eu vi ele ganhando um carro. Ele recebia um carro na mão, e eu via o cara colocando a chave na mão dele, e acabava a visão. Depois que eu vi essas fotos, e eu estou aqui. E aí, irmão, quando eu comecei a ver, que eu percebi que era uma revelação, que era uma palavra de conhecimento, eu já comecei a falar em línguas. Eu já comecei a sentir a presença de Deus sentado. E aí, quando acabou, a sensação era que eu tinha assistido um trailer de um filme. Sabe trailer no cinema? No final foi como se tivesse aparecido, em breve, nos melhores cinemas. Só que aí o que acontece? Eu estava tão cansado, que eu peguei e falei, amanhã eu vou dizer isso para o pastor André, lá no café da manhã, que agora eu não levanto aqui por nada nesse mundo. Aí o Espírito Santo falou assim, você vai levantar agora, porque eu quero que você diga para ele agora, o que vai acontecer na vida dele nos próximos 2 anos. Eu acabei de te mostrar, e eu quero que ele esteja preparado para isso. E eu falei, Espírito Santo, amanhã no café. Ele falou, levante-se, porque na verdade eu quero falar na sua boca em profecia. Aí, irmão, lá vai eu, pentecostal, tutano até o osso. Os sessionistas que me perdoem, mas eu sou pentecostal. Eu me levantei no meio da caverna e saí. Ele estava 5 cadeiras de mim, sentado também, morto. E eu saí, daquele jeito. E quando eu fui diante dele, Deus falou, assim te diz o Senhor. E segundo ele, essa parte eu não me lembro. Ele diz, aonde ele conta esse testemunho, que a primeira frase que Deus falou com ele na minha boca era a senha dele com Deus. Era uma frase que ele falava só para Deus nas orações. É tanto que quando ele me viu indo muito no fogo para cima dele, ele foi com vergonha. E ele falou assim, meu Deus, esse menino é doido, vala meu pai. Só que aí, quando Deus falou a frase, aí ele levantou já do jeito que vocês conhecem ele aqui nos cultos. Ele já levantou, ele já levantou no fogo, na língua dele, deixa ele falar na língua que Deus usa. E aí, irmão, o fogo está lá pegando, e Deus falou, te prepara, porque quando você chegar nos Estados Unidos, sua esposa vai engravidar de um menino, depois vai ter uma menina, pai, vai acontecer isso, prepara. Se você acha que você é conhecido, nem começou ainda. Em 2020, Deus coloca um megafone na tua boca, e você vai lotar estádios na nação do Brasil, porque o Senhor vai te levantar com muita violência, e vai ser isso, e ele, Eu sei que, resumindo, irmão, o fogo desceu, e vocês conhecem a história. Em 2019, Deus falou em setembro isso. Em janeiro de 2020, a Kezinha estava grávida de um menino chamado Benício. O médico disse que ela não podia engravidar de novo, porque ela tinha uma parede do útero ultra fina, e se ela engravidasse de novo, poderia morrer ela e o menino. Mas eles tinham uma palavra. Quem tem palavra tem destino. Quem tem promessa, não é o médico que diz a última palavra, é Deus. E é por isso que nós precisamos ter os dons. E ela falou, mas Deus não disse que ia ter uma menina? Disse, vamos viver. Nesse negócio de vamos viver, ele viveu mesmo. Ele viveu, vocês entendem, né? Ele viveu. E do nada, Kezinha aparece grávida de novo. E a primeira vez que a Kezinha falou comigo foi no Instagram, ela me marcando no story, dizendo, profeta, ei, profeta Samuel de Fortaleza, tô aqui no chá de revelação, viu? A gente sabe que é uma menina, mas a gente vai fazer mesmo só por fazer. Nisso eu tô lá em Fortaleza, quando eu vejo, eu falei, quem é essa? Aí fui ver que era a esposa do André Fernandes. Aí quando eu vi o story da Kezinha, eu falei, Senhor, honra a tua palavra na boca do teu servo. E aí, irmão, ela me marcou no story seguinte. E quando explodiu tudo,
estava tudo roxo, e a Chloe estava no ventre dela e hoje está viva, porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Em 2020 começa a pandemia, e ele que estava pastoreando Miami foi fazer as lives que ele no começo ia fazer só para a igreja, como ele diz, e Deus mandou ele soprar, ele liberar. Nisso, a palavra que Deus tinha dito se cumpre. Milhares e milhares de pessoas começam a conhecer, e naquele mesmo ano ele alcança 1 milhão de seguidores, e Deus começa a soprar, e hoje nós estamos aqui vivendo o pleno cumprimento de palavras de conhecimento que foram liberadas anos antes, para você saber que Deus ainda fala. E é por isso que você precisa crer, porque esse é o propósito. A palavra de conhecimento não é para ser vendida, não é para ser negociada. A palavra de conhecimento é para encorajar, para inspirar pessoas, para preparar pessoas, para poder aprender mais de Deus, para poder se preparar. Também tem o dom da fé, que é uma convicção firme, não é uma fé natural. Tem o dom de cura, que é um dom que, como nós lemos, Jesus liberou sobre toda a igreja. Nós temos o dom de curar. Também tem o dom de operação de milagres, que aí não se restringe sua cura. Operação de milagres é tudo que é sobrenatural. É quando você vê uma situação que é impossível. Se você tem o dom de operação de milagres, você começa a profetizar e você declara: é impossível, mas Deus pode. Deus vai abrir essa porta, Deus vai mudar a circunstância, Deus vai surpreender o diagnóstico, e a operação de milagres se manifesta. E aí também tem o dom de profecia, que entenda, profecia é diferente de palavra de conhecimento, de certa forma, porque tem gente que pensa que profeta é só quem diz assim diz o Senhor. Um profeta também é aquele que explana a palavra de Deus nas escrituras. Profeta é aquele que encoraja, exorta e consola, e Deus te levantou para ser profeta. E quando eu digo que Deus te levantou para ser profeta, não é só para entregar a palavra de conhecimento, é para você ser boca de Deus na vida das pessoas, encorajar, exortar e consolar. E por último, eu encerro dizendo que existe o dom, que é o que eu quero mais encorajar vocês aqui hoje, que é o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, os dois últimos dons. E eu quero só encerrar dizendo para você: pastor Samuel, eu preciso falar em línguas, eu preciso de variedade de línguas. Gente, vamos lá, entender rapidamente isso. Quando você fala em línguas, essas línguas são para edificar a si mesmo. É por isso que tem muitos pregadores que às vezes batem em dizer que não é para falar em línguas no microfone, e eu quero explicar isso de forma responsável. Eles não estão de todo errado. Realmente, por exemplo, se eu, Samuel, estou aqui pregando nesse culto hoje, e eu tivesse há 1 hora falando em línguas, você estava aprendendo alguma coisa? Você estava entendendo alguma coisa? Nada. Então entenda, o dom de variedade de línguas é um dom pessoal, é um dom que você precisa ter por você. Ele só passa a se tornar um dom de edificação para a igreja quando você recebe junto com esse dom o outro dom de interpretação de línguas. Ok? Então o que você precisa entender é que, como diz 1 Coríntios 14, Paulo disse: eu sou o que mais fala em línguas de todos vocês. O dom de línguas, quando você fala em línguas que você não entende, não é para entender mesmo, só se você tiver o dom de interpretação. Mas quando você fala em línguas, você edifica o seu espírito. E talvez você fale: pastor Samuel, eu quero esse dom, eu quero falar em línguas, como é que eu acesso? É só você pedir, é só você desejar, é você entender o valor disso e falar: Espírito Santo, me enche, me fala comigo, me enche a minha boca de línguas. É claro que em Atos 2 também aconteceu um fenômeno que está dentro do dom de línguas, que é o dom de falar em idiomas que você não estudou. É tanto que os discípulos em Atos 2, a
Bíblia diz que as línguas que eles falaram não foram línguas estranhas naquele momento. Eles falaram idiomas de outras nações, e isso impactou pessoas. Ontem mesmo, enquanto eu fazia o meu estudo, eu descobri que aqui no Brasil é raro, mas tem missionários em países perseguidos que eles testemunham diariamente que Deus dá para eles idiomas que eles nunca estudaram, para ganhar almas, para pregar o evangelho. Então existem esses dois desdobramentos de línguas: a língua estranha e a língua idioma. E hoje eu quero orar para que você fale em línguas. Se você não fala em línguas ainda, eu declaro que você vai começar a desejar isso hoje. Samuel, mas por quê? Sabe por quê? Porque quando você fala em línguas, é como se você estivesse comunicando-se com Deus. A Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo falou: fala em línguas, porque quando você fala em línguas, é o teu espírito se comunicando com Deus. Nem você entende, nem o diabo entende, mas o teu espírito entende. A tua mente não entende, mas o teu espírito é fortalecido enquanto você pratica a oração em línguas. É algo que é mistério, é algo que não se explica, é algo que é sobrenatural, e que a Lagoinha Alphaville acredita, que a Lagoinha Alphaville pratica. E eu declaro que Deus vai te encher desse dom, e você vai entender o que eu estou falando, porque, irmão, é sobrenatural. Pode ficar de pé aí onde você está. É sobrenatural, é sobrenatural. Sabe, quando eu, Samuel, começo a falar em línguas, eu não entendo na minha mente, e é porque o Senhor me deu um dom de interpretação. Então, no meu batismo com o Espírito Santo, eu vou contar só isso para encerrar. Eu estou empolgado. Ninguém ache ruim que eu atrasei o culto hoje. Deixa eu. Escute. Quando eu fui batizado em línguas, escuta essa, eu prometo que eu estou encerrando. Eu tinha 15 anos, e a minha família me perseguia tanto. Quem não conhece meu testemunho, talvez não sabe, mas quando eu e meu irmão gêmeo, que eu tenho um irmão gêmeo igual a mim, para quem não sabe, a única diferença é que eu tenho um rosto mais afilado que ele. Eu sou mais bonito que ele, fato. Pode procurar lá a foto que você vai ver. Mas ele também é bonito, que ele me puxou. Enfim, nós somos gêmeos. E quando eu e o André nos convertemos, a nossa família era muito idólatra, era de outra religião, e eles não aceitavam. O Espírito Santo me enche, o Espírito Santo me usa. Resumindo, quando a minha família começou a me perseguir, minha família me humilhava. Irmão, até comida minha família não queria me dar, porque ela dizia: vai pedir para os crentes. E eu, Samuel, que morava numa família, que a minha família é classe média. Na época a minha família tinha até uma condição melhor do que hoje, mas a minha família era classe média, nem baixa nem alta, classe média, média. E aí, a minha família toda semana levava eles para o shopping, para passear, para comprar roupa. Quando a gente virou evangélico, quando a gente teve uma experiência com Deus, 15 para 16 anos, a nossa família usou até isso para impedir da gente ser crente. Se você for crente, a gente não dá mais nada para vocês. Se vocês forem crente, a gente não vai dar mais uma roupa para vocês. Enfim, aquilo que a gente pensava que era uma brincadeira, uma ameaça, foram 2 anos que eu e o meu irmão não ganhávamos uma camisa da nossa família. Pra você ter uma ideia, a igreja que eu congregava, que era uma igreja bem tradicional, pentecostal, de uma raiz bem tradicional, na Santa Ceia, o pastor pedia para todo mundo ir de branco. Olha a comédia. Todo mundo de branco para imaginar que estava todo mundo no céu. Enfim, realmente eu olhava para os irmãos, parecia que já tinha morrido mesmo. E aí, nessa brincadeira, eu e o André passamos 2 anos. Escute isso. Nós passamos 2 anos. O culto de Santa Ceia, para quem não é dessa fase, era o culto mais importante da igreja, a nível que todas as congregações se reuniam. Aí todo mundo comprava roupa nova. Sabe aquele culto festivo? Era o culto que todo mundo já ficava ansioso para comer o corpo de Cristo e para celebrar, para todo mundo se ver. E quase todo mês, todo mundo comprava roupa nova. Mas todo culto de doutrina, que era às quintas-feiras, quando o pastor divulgava que ia ser ceia no sábado, eu olhava para o André, porque nós só tínhamos uma camisa branca. Eu tinha uma, ele tinha outra. E todos os meses, na semana do culto de ceia, a gente que sempre foi vaidoso de certa forma, uma vaidade normal, não ego, mas vaidade normal, que não é errado você querer se vestir bem. Eu olhava para o André já meio envergonhado e falava: e aí, tu vem com a minha camisa ou vem com a tua? E a gente passou 2 anos trocando a camisa. E o único crime que a gente tinha cometido para a nossa família era ser evangélico. É porque a gente tinha tido uma experiência com Deus.
E eu e esse André chorava, e a nossa família nos humilhava. Irmão, coisa que não dá nem tempo eu falar, depois você procura meu testemunho no YouTube. Mas o fato é que eu precisava tanto do fortalecimento do Espírito, que eu falava: Senhor, me enche do teu Espírito, senão eu vou me desviar, eu não vou conseguir ficar firme. Eu sou muito jovem, eu sou muito perseguido, minha família me persegue, o mundo me assedia, eu preciso ser cheio. E aí eu fiz 40 dias de jejum para ser batizado, que não é uma regra, mas é algo que você pode fazer. O jejum potencializa a tua vida espiritual, o jejum total, 12 horas só na água, consagrando sua vida a Deus. E aí eu fiz 40 dias clamando. Aí todo culto que eu ia, quando o pastor falava: vamos orar por batismo, por línguas, eu ia para frente, e eu ficava fazendo o que alguns pentecostais fazem, que não é bíblico, mas eu ficava: glória, 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 para ser batizado. E nada, até que quando acabou os 40 dias, eu não fui batizado, eu não falei língua. Aí eu fiquei triste e falei: tá bom, Deus, tu dá o dom para quem tu quer, mas enfim, recebe aí meus 40 dias de jejum. E aí quando foi no 41º dia, igual a história de Daniel, eu já tinha esquecido: Senhor, me batiza no dia que você quiser. Eu fui chamado para uma oração. E aí quando eu cheguei na oração, a oração era lá num quartinho da igreja, uma oração numa sala. E aí tinha umas 40 pessoas, um profeta de Deus que estava dirigindo a oração. E aí do nada ele virou e falou: tem alguém aqui que não fala em línguas? Aí eu peguei e falei: eu não falo em línguas ainda. Olha, tem um jovem, isso eu com 16 anos, só a orelha. Esse jovem de 16 anos, vem aqui que nós vamos orar. E aí eu fui, irmão, querendo, mas sem muita expectativa, tinha descansado em Deus. E aí eu me ajoelhei, e quando eu me ajoelhei, esse profeta, junto com as 30 pessoas, estenderam as mãos para aquele menino, que ninguém sabia as lutas que eu passava, ninguém sabia o quanto eu precisava do Espírito Santo naquele dia, mas todos oraram com tanto fervor, eles profetizavam tanto: batiza Jesus, enche ele, Espírito Santo, enche esse menino, para que esse menino um dia seja um grande pregador, para que esse menino um dia seja uma bênção nas tuas mãos. E isso eu estou aqui de joelho, e o profeta aqui orando em mim, e ele estava nesse ouvido, e eu me lembro que ele falava: seja cheio do Espírito, fala em línguas, fala em línguas. E eu falei: eu estou tentando, meu amigo, mas eu não vou inventar não. E eu ficava: glória, glória, me batiza. E aí, em tanto ele orar, de repente ele começou a falar em línguas no meu ouvido. Nesse ouvido esquerdo, ele falou em línguas, ele começou a falar em línguas. E de repente, com o meu ouvido direito, eu comecei a ouvir a interpretação da língua que ele falava. Nesse ouvido esquerdo, eu ouvi ele falando em línguas estranhas. Eu sabia que ele estava falando em línguas, mas de repente algo fez tec na minha mente, e eu comecei a ouvir português com a voz dele. E de repente eu comecei a ouvir a tradução da língua que ele falava, e a tradução dizia, eu nunca vou esquecer aquele momento, a voz dizia: filho, sou eu, filho, sou eu, filho, eu estou aqui, grita, grita, Samuel, grita, grita. E aí eu de joelho falei: meu Deus, eu estou ouvindo português de um lado, língua estranha do outro, o homem mandando eu gritar, meu Deus, eu estou ficando doido mesmo. E aí no meio daquela confusão, eu de joelho, eu falei: quer saber de uma? Se for para ser doido, eu vou ser doido completo. Enchi o pulmão de ar e fui gritar. Quando eu fui gritar, eu ia gritar: Jesus, Jesus. Mas quando eu enchi o pulmão e obedeci o comando da voz do Espírito, quando eu fui gritar, eu gritei uma rajada de línguas estranhas. Fui batizado naquela noite, e até hoje eu falo em línguas, até hoje eu pratico línguas. E é por isso que eu declaro sobre você, que você seja cheio do Espírito Santo.